Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e hoje eu vou fazer uns exercícios de decomposição vetorial. Então, antes de continuar a fazer os exercícios, eu vou fazer uma breve recordação de que é decomposição vetorial. Então, o que acontece? Se a gente for pensar, a decomposição vetorial é exatamente colocar o vetor nos eixos, né? Nos eixos x e no eixo y. Então, antes de eu fazer essa decomposição vetorial, a gente tem que lembrar que o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que é o seno sobre o cosseno, é a mesma coisa que cateto oposto sobre o adjacente. Aqui, a gente tem os ângulos áureos, né? Que é 30, 45 e 60. E para a tabela do seno e cosseno, a gente pode fazer assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Divide todo mundo por 2. Certo? Divide todo mundo por 2. E raiz quadrada em todo mundo. E aí a gente chega à seguinte conclusão, que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. O seno de 30 graus vale 1/2, o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa acontece lá no 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Certo? Então, normalmente, esses valores vêm nos problemas. Mas quando não vier nos problemas, a gente tem que ter esses valores anotados, tá? Normalmente, a gente pode usar o seguinte, ó, também, né? O seno de 30, ele pode ser usado como 0,5, tá? A raiz de 3 sobre 2 como 0,8. A raiz de 2 sobre 2 como 0,7. Tá? Então, ó, 0,7, 0,7, 0,8, 0,5. Esses valores, como eu já disse, eles podem vir, né, representados no problema, no final do problema, como dados do problema. Tá? Então, se eu estiver usando 1/2 ou 0,5, raiz de 3 sobre 2 ou 0,8, eu estou usando a mesma coisa. Tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, se isso aqui é um triângulo retângulo, né, ó, a gente tem aqui o triângulo retângulo, esse cara aqui é o cateto oposto a esse ângulo. Esse cara aqui é o cateto adjacente, certo? E esse carinha aqui, a hipotenusa. Então, se a gente for pensar, quem é o cosseno do ângulo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. É por isso que o fx é igual a f cosseno do ângulo. A componente do eixo y é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o fy é igual a f vezes seno do θ. Beleza? Então, guardando isso aqui, toda a parte de decomposição vetorial não fica ruim. Fica até tranquila de se entender. O primeiro problema fala bem assim, ó. Uma força de módulo igual a 10 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus, como mostrado na figura a seguir. Determine as componentes x e y dessa força. Então, o que aconteceu? A gente tem um vetor aqui, né? E ele está pedindo a componente fx e a componente fy. Então, se a gente for pensar, a gente pode dizer que aqui eu teria o nosso eixo y, aqui o meu eixo x. Então, esse carinha aqui seria o fx e esse aqui o meu fy. Lembrando que
do que a gente viu ali anteriormente, né? O fx é igual a f cosseno do ângulo. Então, vai ficar assim, ó, fx é igual a 10 vezes cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, ou 0,8. Então, o fx vai ser 10 vezes 0,8. Então, o meu fx vai ser igual a 8 newtons. Beleza? Agora, e o fy? O fy é igual a f vezes seno do ângulo, né? Então, eu sei que o fy vai ser igual a 10 vezes seno de 30 graus. O seno de 30 graus é 0,5. Então, fy vai ser igual a 10 vezes 0,5. Beleza? Então, o fy vai ser igual a 5 newtons. Achamos as componentes x e y da força de 10 newtons. Certo? Problema seguinte. Um cabo puxa uma caixa com uma força de 30 newtons. Perpendicularmente a essa força, outro cabo exerce sobre a caixa uma força de 40 newtons. Determine a intensidade da força resultante sobre o bloco. Então, o que o cara falou? Que um cabo puxa uma caixa com uma força de 30 newtons. Então, o cara puxa para cá com uma força de 30 newtons. Ao mesmo tempo, outra força é perpendicular a essa força aqui. E ela tem um valor de 40 newtons. Qual é a resultante? Qual é a força resultante? A força resultante é exatamente esse camaradinho aqui, né? Então, eu vou chamar de R de resultante. Então, como é que vai ficar isso? Se você tem aqui um triângulo retângulo, onde esse cateto vale 40, esse aqui vale 30, e eu quero descobrir a hipotenusa, então eu vou usar Pitágoras. O que Pitágoras disse? Que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, aqui vai ficar assim, ó, r ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, r ao quadrado vai ser 16 com 2 zeros, mais 9 com 2 zeros. Então, r é igual a raiz quadrada de 2.500, r é igual a 50 newtons. Beleza? Próximo problema. Um corpo, movendo-se na direção horizontal, sobre a ação de uma força de módulo igual a 20 newtons, alinhada a 45 graus com essa direção. Determine as componentes das forças x e y. Né? Então, o que ele falou? O garoto está puxando, por exemplo, uma caixinha de brinquedo, né? E ele disse que nesse sentido aqui, ó, ele está fazendo uma força. E essa força está fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, na verdade, se a gente for pegar aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter o x, né, o nosso y aqui, ó, esse cara aqui é o y, esse cara aqui é o x, e a gente vai ter o nosso camaradinha aqui fora do eixo. O camaradinha fora do eixo, ele disse que é uma força igual a 20 newtons. E ele também disse que esse ângulo aqui é 45 graus. Então, o que eu vou fazer?
eu vou fazer a projeção dele aqui e vou dizer que todo esse carinha aqui, ó, é o nosso fx. E que todo esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ó, vou botar aqui assim, ó, seria o nosso fy. Pelo que a gente viu lá em cima, no início da explicação da aula, a gente sabe que o fy é igual a f seno do ângulo e o fx é igual a f cosseno do ângulo. Então, se a gente for pensar, ó, o fy vai ser igual a 20 vezes seno de 45. Então, meu fy vai ser 20 vezes. O seno de 45 é 0,7. Então, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Então, a gente sabe que o fy vai ser 20 vezes 0,7, 14 newtons, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Fx é igual a 20 vezes cosseno de 45. Então, eu sei que o fx vai ser 20 vezes 0,7. O fx vai ser igual a 14 newtons. Beleza? Próximo problema. Em um telhado, uma viga de madeira faz uma força de 100 newtons sob um ângulo de 30 graus com o topo de uma parede horizontal. Determine as componentes Fx e Fy da viga de madeira. Então, o que ele falou? Aqui está a parede e essa aqui está a viga, né? Ou, se você quiser fazer do lado de cá, não vai dar muito problema, né? Então, ela está fazendo uma força aqui de 100 newtons. Então, olha o que eu vou fazer aqui. A gente pode dizer que, por exemplo, nesse sentido aqui, eu tenho um eixo, certo? Opa! Ó, aqui eu tenho um eixo e nesse sentido aqui eu tenho o outro eixo, certo? A gente sabe que esse cara aqui é o y, esse cara aqui é o x. E a viga de madeira, ela está fazendo exatamente essa força aqui, né? Então, pelo nosso problema, esse ângulo aqui é de 30 graus. E ele disse que essa força é de 100 newtons. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui a componente Fx e vou fazer aqui a componente... Opa, ficou torto. A componente Fy. O que a gente sabe? A gente sabe que Fx é igual a F vezes cosseno do ângulo. Então, eu sei que Fx vai ser 100 vezes cosseno de 30 graus. Então, Fx vai ser 100 vezes cosseno de 30 graus é 0,8. Certo? Então, a gente sabe que o Fx vai ser igual a 80 newtons. A mesma coisa eu vou fazer com o Fy. O Fy é igual a F seno de 30. Então, eu sei que o Fy vai ser 100 vezes seno de 30 é 0,5. Então, Fy vai ser 50 newtons. Calculamos a componente horizontal e vertical da viga de madeira sobre a parede. Beleza? Próximo problema fala assim. A localização de um lago em relação a uma caverna
caverna pré-histórica exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção e, a seguir, 480 metros numa direção perpendicular à primeira. A distância em linha reta da caverna ao lago era em metros. Então, o que o cara falou? Ele falou o seguinte, que ele saiu de um ponto e foi, por exemplo, 200 metros para cá. Certo? Quando ele chegou aqui, né, é importante a gente falar o seguinte, isso aqui é um vetor, né? Então, ele saiu daqui e veio até esse ponto aqui, ou seja, ele andou 200 metros. Quando chegou nesse ponto aqui, ele andou 480 metros numa direção perpendicular à primeira. Então, o que ele falou? Quando ele chegou nesse ponto aqui, ele pegou e subiu 480 metros. Então, a gente pode dizer o seguinte, aonde um vetor termina, começa o outro vetor. Isso é importante, tá, gente? Então, esse cara aqui é 480 metros. Aí o problema quer saber qual é a distância em linha reta entre a caverna e o lago, ou seja, ele quer saber qual é a distância daqui até ali, ó, certo? Então, eu vou chamar esse cara aqui de D de distância. Mais uma vez, a gente tem aqui o triângulo. Se tem um triângulo e eu quero saber a hipotenusa, eu vou usar o quê? Pitágoras. Certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, vai ficar assim, ó. D ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais 480 ao quadrado. Então, esse carinha aqui vai ficar assim, D ao quadrado é igual a 400 mais 480 ao quadrado vai dar 230.400. Então, D é igual a raiz quadrada de 270.400, certo? Então, eu sei que D vai dar 520. Então, qual é a resposta? Letra D. Beleza? Próximo problema. Um calouro do curso de Física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. Primeiro, um deslocamento de 20 centímetros na direção vertical, parede abaixo. 2. Um deslocamento de 30 centímetros na direção horizontal para a direita. E 3. Um deslocamento de 60 centímetros na direção vertical, parede acima. No final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da formiga tem módulo igual a... Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro deslocamento foi 20 centímetros na direção vertical, parede abaixo. Então, o que ela fez? Ela pegou e desceu 20 centímetros. Né? Então, eu posso dizer para todo mundo que esse carinha aqui é o vetor 20 centímetros para baixo. Depois, ela andou 30 centímetros para a direita. Então, eu posso dizer que esse carinha aqui é o vetor 30 centímetros para a direita. E, por último,
o problema falou que ela subiu 60 centímetros. Então, ela pegou e subiu 60 centímetros. Então, esse cara aqui é o 60 centímetros, certo? Aí ele quer saber o deslocamento resultante da formiga. Ou seja, ele quer que você encontre esse deslocamento aqui, certo? Que eu vou chamar de deslocamento D. Como é que eu vou fazer isso? Cara, é só eu pegar e fazer assim, ó. A gente fecha aqui, ó, e chega à conclusão que esse cara todo aqui é um triângulo, né? Então, se a gente for perceber, esse carinha aqui, ó, comparando esse triângulo com esse triângulo aqui, esse aqui é o D. Aí agora pensa só, esse cara aqui é essa largura que vale 30 centímetros, e esse pedacinho aqui vai ser o 60 menos 20, que vai me dar 40 centímetros. Usando Pitágoras, vai ficar D ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser 900 mais 1.600. Então, D é igual a raiz quadrada de 2.500. D é igual a 50 centímetros. Beleza? Beleza? Próximo problema. Um projétil de canhão é lançado com velocidade de módulo 20 metros por segundo e formando com um plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule a componente horizontal e vertical da velocidade. Então, se você reparar, o canhão está jogando a bola nesse sentido, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo sob um ângulo de 60 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou chamar de eixo X e esse, o outro eixo, ó. A gente vai botar o cara no eixo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Esse cara aqui, o eixo Y, esse cara, o eixo X. E nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui, eu tenho o vetor velocidade de 20 metros por segundo sob um ângulo de 60 graus. Então, como a gente escreveu lá no início da aula, Fx é igual a F cosseno do ângulo e o Fy é igual a F seno do ângulo, né? Então vai ficar assim, ó. Fx vai ser igual a 20 vezes cosseno de 60. Então a gente tem que o Fx vai ser 20 vezes cosseno de 60 é a mesma coisa que 0,5. Então, eu vou dizer que o meu Fx vai ser igual a 10 metros por segundo. Agora, vamos pegar o Fy. O Fy vai ser 20 vezes seno de 60. Então, o Fy vai ser 20 vezes seno de 60 é 0,8. Eu vou ter que Fy é igual a 16 metros por segundo. Beleza, beleza? O outro problema fala assim. Os módulos das três forças representadas na figura são F1 30 newtons, F2 20 newtons e F3 10 newtons. Determine o módulo da força resultante. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é botar o F2 nos
eixos. Então, eu vou ter aqui, ó, nesse sentido aqui, o F2 no eixo X. E nesse cara aqui, eu vou ter o F2 no eixo Y. Como a gente sabe, F2 no eixo X é a mesma coisa que F2 vezes cosseno de 60 graus, porque aqui é 60 graus. Então, o F2 no X vai ser, o F2 vale 20, né? Ó. Então, a gente vai ter 20 vezes cosseno de 60, que é a mesma coisa que 0,5. Então, eu sei que o F2 no X é igual a 10 newtons. Agora, eu vou fazer assim, ó. O F2 no Y é a mesma coisa que F2 seno de 60. Então, o F2Y vai ser 20 vezes seno de 60 é 0,8. Certo? Então, eu sei que o F2Y é igual a 16 newton. Beleza? Então, agora, repare o que eu vou fazer. Eu vou repetir o eixo XY aqui. Ó, o eixo XY aqui. Aonde a gente vai botar os vetores ali, ó. Então, olha o que eu vou fazer agora. Ó. Esse cara aqui continua sendo Y, esse aqui continua sendo o eixo X. O que a gente sabe? A gente sabe que aqui embaixo, ó, eu tenho o meu F3. Eu sei que aqui, ó, eu tenho o meu F1. E a gente acabou de descobrir o meu F2Y, F2X, e aqui o F2Y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer assim, ó, vou botar aqui, ó, eixo X. Qual vai ser a resultante do eixo X? Vai ser F2x menos F1. Por quê? Porque o F2x está no sentido positivo do eixo e o F1 está no sentido negativo. É por isso que a gente vai escrever assim. Então, vai ficar assim, ó, Rx vai ser... O F2x, a gente descobriu que vale 10 newtons, menos o F1 que está aqui vale 30 newtons. Então, a resultante no eixo X vai ser menos 20 newtons. Certo? Agora, eu vou fazer o eixo Y. Então, eu sei que a resultante do eixo Y vai ser o quê? O F2Y está no sentido positivo e o F3 no sentido negativo. Então, vai ficar F2Y menos F3. Então, eu sei que a resultante no Y vai ficar F2Y, a gente descobriu que é 16, menos o F3, que está aqui, ó, que vale 10. Então, eu sei que o RY vai ser igual a 6 newtons. Então, se a gente for olhar aqui, ó, o Rx está no sentido negativo e o Ry no sentido positivo. Então, eu posso escrever assim, ó, esse aqui como sendo o meu Rx, né? Então, esse cara aqui é o Rx. E aí, a gente sabe que o Ry é para cima. Então, eu tenho aqui, ó, o meu Ry. Certo? Ó, esse aqui é o meu Ry.
Beleza? Então, ó, R, Y. Lembrando do sinal, né? Ele é positivo, então o sentido dele é para cima. Esse aqui está negativo, então o sentido dele está para a esquerda. E aí, agora, a gente vai calcular a resultante desses vetores, que é exatamente esse vetorzinho aqui. Então, a gente vai ter aqui a resultante final. Se a gente reparar, deu Pitágoras, né? Ó, r ao quadrado é igual a rx ao quadrado mais ry ao quadrado. Então, eu sei que r ao quadrado vai ser, o rx vai ser menos 20 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, vai ficar assim, 400 mais 36. Então, R é igual a raiz quadrada de 436. Então, eu sei que a raiz quadrada de 436 é aproximadamente 20,8 newtons. Beleza? Então é isso, pessoal. Abraço. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixa sua dúvida nos comentários que eu respondo. Tá bom? Abraço.